cantam, né? O príncipe encantado. Então, o que a gente iria fazer aqui? Esse texto, ele também, a gente poderia contar já lá no começo da história, como que veio, como a mulher veio conseguindo seu espaço dentro da sociedade. Porque até então, a mulher, vamos dizer, lá na época atrás, ela não tinha um espaço, ela não tinha voz ativa, já nesse desencantado, a mulher começou a falar, ela começou a determinar. E já lá não. Naquela época quem mandava eram os senhores, né? Na época da escravidão eram os senhores de engenho, os coronéis, né? A mulher teve que ir à luta para conseguir a sua liberdade, né? As primeiras mulheres. As primeiras mulheres que trabalhavam na fábrica, por isso que dia 8 de maio, né? Que é o primeiro, que março, é o dia da março, que é o dia da mulher, porque ela também conseguiu esse espaço, né? Inclusive muitas delas foram queimadas, porque elas começaram a reivindicar. Então a gente fazia um paralelo com essa época, que hoje a mulher tem voz ativa, já naquela época não. E aí hoje nós podemos colocar até o exemplo da nossa presidenta, mulher, as mulheres que estão trabalhando, deputadas, advogadas, muitas mulheres que não tinham espaço, que agora têm espaço. Então a gente poderia fazer um paralelo também em história em relação a isso, e a gente poderia fazer um debate, né? Perguntar para eles, ou eles fazer uma pesquisa em casa ou na família. Qual foi o tempo da sua mãe, como que era a mulher, como não era. Então tem assim, é amplo, dá para fazer várias coisas. Mas como a gente ficou embutido na leitura, então nós vamos prosseguir. Mas o tempo, Popular, foi muito curto, né? Foi curto demais. Ontem não deu nem tempo da gente sentar para conversar. A gente só fizemos naquele dia, né? Mas por ser curto, até que a gente está levando. Então, aí o conteúdo. Só perguntar uma coisa. Janice, daria para fazer algum leque com arte ou... Claro que sim. Por exemplo? De texto, né? Que eles entenderam do texto, eles iriam analisar e depois ilustrar. E depois a dramatização. E dentro de português também, historinha em quadrinhos. Poderiam montar a historinha com contos que eles já sabiam, né? Que eles já sabem, com o nosso, mas no nosso que a gente ia fazer leitura para eles. Então poderia, eles gostam disso aí, poderiam, né? E até em português, que não é minha aula, mas eu vou dar para eles, eu achei um tipo dos balões, que o significado dos balões, né? Daí inclusive eu vou dar para o pessoal do nono ano, porque eu também quero trabalhar com eles história em quadrinhos. A história e depois eles montam a história em quadrinhos, né? Outra coisa também que eu estava observando no texto é que em português, além da gente trabalhar a leitura, a análise, a interpretação, tudo isso, aquela parte de gramática que anda meio esquecida que a gente tem que trabalhar, daqui é para encaixar, porque esse texto tem muita coisa, né? Muito substantivo, muito adjetivo, né? A pesquisa, um dicionário, os vocábulos desconhecidos, bastante coisa para as pessoas. Então, atividade, conteúdo, leitura do texto, desencantado, atividade, exercício de interpretação, leitura de texto, ilustração, dramatizações, teatro também, né? E estratégia. Trabalho em grupo e individual. A princípio a gente ia abrir o leque, como eu falei para você, né? Montaríamos um círculo para estar discutindo, né? Porque ficaria mais perto o aluno, tá? Ô Dilma, e dentro desse círculo de leitura, que habilidades vocês usariam? Porque assim, o nosso foco é habilidades, né? É o ensino com habilidades. Que tipo de habilidade de leitura vocês poderiam fazer? Porque assim, nos cursos que nós fizemos, né, Sandra? A Sandra vai se lembrar. A gente tem 3 momentos na leitura, que é as estratégias que você usa antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. Porque essa leitura, né, no início, por exemplo, você tem que desenvolver os conhecimentos prévios, né, do aluno. Como você vai resgatar, né, para ver o que ele conhece dali. Aí você parte, né, desse ponto em diante. Então, por exemplo, nesse momento, que tipo de questionamento você poderia fazer para o aluno com relação ao texto? A vocês eu estou perguntando, tá? Não é a Dilma. Né, se ele já tinha lido, por exemplo, Depois fazer a comparação, né? Oi? O livro, fazer a comparação. Não, e antes? Porque assim, a gente tem que trabalhar com a leitura o quê? De desafio, de investigação. Então, vocês já chegariam lendo o texto para eles? Não, foi como eu falei para você, a gente faria uma roda,
E aí questionava, primeiro o aluno, o que ele sabe, depois nós iríamos ler o nosso texto, eles iam fazer uma comparação do que eles sabem com o que nós lemos, e aí eles ainda falaram assim, professora, parece igualzinho a Branca de Neve, só que tem um ponto assim, a gente ia investigar, fazer pergunta, onde você viu, você leu, você assistiu na televisão, você viu no vídeo, alguns questionamentos. Mas o primeiro é levantamento de hipótese. Isso, até pegando já pelo título, né? Porque geralmente o príncipe é o quê? Aquilo que todo mundo, né, se encanta. Por que seria um príncipe desencantado? Né? Porque assim, nós vamos Não existe mais príncipe. supor, né, que esse texto está sendo trabalhado, né, com as séries que é 6º ano, 7º ano, onde eles têm ainda, né, uma certa ingenuidade. Mas isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar com outras séries, né, dando um outro enfoque. Eu não coloquei nem as séries, que poderia trabalhar todas as séries, e também eu não coloquei o tempo, duração de aula. Sim, não, isso aí é o que menos importa, né? Pode continuar. Procedimentos. Vai lá, Janine. Daqui o procedimento é colocar em círculo, né? Levantamento de hipóteses, o professor irá fazer a leitura para os alunos com voz alta, comparação da narrativa, a ilustração e a dramatização. Aí terminaria E a com a sequência. dramatização. Porque aí, além de falar, a gente também ia fazer na prática, para eles ficarem mais, relacionar melhor com o ponto, né? E nesse caso, existe uma temática. O que está por detrás das entrelinhas desse texto? Porque geralmente a gente trabalha a interpretação, a gente trabalha todas essas habilidades de leitura, mas todo o texto, ele requer o quê? Ele nos transmite uma mensagem, né? Ali embutida em alguma ação do personagem, ou, né, uma moral. Vamos colocar aí. Qual que seria a moral desse texto? Que a gente poderia trabalhar, né, com o aluno que o ajudasse, de certa forma, a melhorar, né, como humano. Melhorar como o quê? Como humano, né? Ser humano. No caso, é fazer questionamento para ele. Será que essa história, a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida hoje atual? O que acontece com a nossa realidade? É igual, é diferente? O que está precisando para ser igual? Então, algum questionamento que, ao mesmo tempo, ao invés da gente falar para o aluno, nós temos que puxar tudo dele, porque não adianta a gente dar para ele tudo dado. Começar a pesquisar e eles iriam falar. E, com certeza ia sair várias coisas. E poderia sair coisas boas e também ruins, né? As atitudes da princesa nos denota que ela era o quê? Se for analisar, no meu ver, bem autoritária, né? Autoritária, mandona e ambiciosa. Isso. Esse ambicioso é o que é mais importante pra gente, porque a gente pode puxar um leque do que leva a ambição, né? Quando a pessoa ela tem muita ambição, ela pode ser levada ao quê? Né? Vamos dizer, eu quero muito aquele tênis que eu não tenho condições de comprar, né? Muito longe nos dias de hoje, são os colarinhos brancos, né? Isso. Muitos deles ambiciosos, né? Onde eles estão hoje? Isso. A primeira vez no Brasil, né? Porque na verdade, né, politicamente falando, mas assim, vendo a realidade